Olá, telespectadores, estamos chegando aí pela sua TV Bandeirantes com mais um programa Live News, programa que veio para fazer a diferença na televisão brasileira. Nós estamos vivendo esse momento dessa experiência inédita da Covid-19, do coronavírus, e é importante, a partir desse momento, que o Brasil comece a retomar o crescimento, o desenvolvimento no campo científico, tecnológico, no meio ambiente, na sustentabilidade, para resgatar o país, né? Nós estamos aí saindo de uma pandemia, ainda não praticamente, mas vivendo esse momento difícil. A pauta do nosso programa hoje é uma pauta muito importante, porque fala em investimentos. No momento que se trata sobre manter a alíquota de ICMS, não manter, desemprego, miséria, fome, pauta positiva. Precisamos de investimento para destravar o Rio Grande do Sul nessa virada de 2020 para 2021. Luiz Augusto Lara, como sempre, juntos aqui no Live News, uma pauta muito importante que trata sobre meio ambiente, o polo carboquímico aqui em Eldorado do Sul, que nada mais, nada menos vai entrar com investimento de 4 bilhões de reais, né? Isso é muito importante. Exatamente, Milton. E para falar sobre isso, nosso convidado novamente no programa, porque ele acumula, né? Meio ambiente e infraestrutura, o nosso secretário de Estado, Arthur Lemos Júnior. Aliás, eu não me canso de dizer, tanto na televisão como no rádio, melhor secretário de Estado do governador Eduardo Leite. E foi o melhor secretário do governo Sartori. Olha, que para arrancar um elogio do Milton, o Milton é cético, né? Ele confia desconfiando sempre. E ele tem essa posição a seu respeito. Obrigado pela presença, Arthur. Seja bem-vindo. Lara, Milton, eu que agradeço mais uma vez aqui nos estúdios da Band, no Live News. E eu fiz um treinamento, né, para que eu não ficasse ruborizado aí pelo elogio aí do Milton. Agradeço muito, mas é uma satisfação estar aqui para conversar sobre um setor, mineração como um todo, um setor tão importante para as nossas vidas, porque muitos do que a gente tem, do que a gente precisa para viver, vem da mineração e ela necessita de um meio ambiente, do meio ambiente. E essa sinergia é muito importante, por isso que a gente propôs a união de infraestrutura com o meio ambiente na Deixa eu só levantar uma questão no início do programa, Lara, e os nossos telespectadores. Eu quero tirar esse rótulo, e tem um clichê forte, principalmente pelos ambientalistas, de que carvão mineral vai poluir, vai fazer isso, aquilo, enfim. Eu lembro que o senhor esteve com o governador Sartori, com o Diego Casagrande aqui, no Japão, final do governo Sartori, numa usina de carvão que parecia um hospital. Senão, o Diego me disse isso: Milton, tu entra de roupa branca, não tem nada de poluição. Como é que é isso, para desmistificar esse preconceito com o carvão aqui na região sul? Não, justamente, visitamos no Japão uma tecnologia chamada de ultra supercrítica. Realmente o piso da usina era branco e não tinha nenhuma daquelas fuligens que no passado a gente acompanhou quando viajávamos para a fronteira e passávamos ali por Minas do Leão. Mas é que hoje você tem um debate internacional muito forte, arraigado nessa questão das mudanças climáticas, e tem um caminho, que é da qual eu discordo, de elencar ou eleger culpados pelo que nós estamos passando hoje, sendo que o único culpado disso tudo é o ser humano, não o carvão ou não um combustível fóssil que seja. Hoje nós temos tecnologias que avançaram muito e o que a gente tem que trabalhar é numa mitigação. Quer dizer, não vou trabalhar para emissões zero, mas vou trabalhar para que o resultado dessas emissões elas possam ser neutralizadas. E temos uma série de iniciativas que podem, concatenada com investimentos na área de extração do carvão, estarem associadas para este carbono neutro que hoje está se discutindo. Então, claro, aí o pessoal traz aquelas imagens do passado, imagens da China que nada se assemelha ao carvão, aquilo é poluição mesmo de outras fontes e que acabam trazendo para o senso comum da população um certo temor e que não se assemelha a isso. O exemplo, volto a dizer, como bem Milton mencionaste, é esta usina termoelétrica no Japão, em que o piso e todos os equipamentos eram brancos e não tinha nenhum tipo de poluição. Então, vamos lá. Nós aqui estamos num momento de desenvolvimento, né, Milton? No último programa falamos sobre inovação, que para nós é um dos caminhos, uma das portas para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
Estamos chegando aí numa fronteira agrícola que no Rio Grande do Sul já está quase no teto, porque é a maior produtividade do Brasil, uma das maiores do mundo. E a fronteira agrícola do Brasil é o centro-oeste, né? Passa por Minas Gerais, pega todo o lado do Mato Grosso, vai subindo, Tocantins, enfim. Agora nós resolvemos, né? Já havíamos falado com o senhor na última entrevista que fizemos, que nós queríamos falar sobre o tema de mineração no Rio Grande do Sul, com especialistas. Hoje nós teríamos aqui um especialista da URGS, professor, que foi designado pelo reitor da URGS, né, e é engenheiro especialista nessa área de mineração, daqui a pouco vai estar conosco. Nós temos aqui representante da iniciativa privada, representante da Ouro Negro, que vai também. E por que nós estamos, né? Esse é um dos programas de desenvolvimento. Vamos lá, o ano que vem, a previsão é a diminuição do PIB do Rio Grande do Sul em mais de 6 pontos. Ou seja, diminuir 6 pontos do PIB gaúcho é muito dinheiro, que vai deixar de entrar para os cofres públicos, que vai deixar de girar na economia do Rio Grande do Sul. O ano que vem nós não teremos o auxílio emergencial do governo federal para o cidadão e não teremos o auxílio emergencial do governo federal para o governo do estado, que entrou um valor razoável, acho que em torno de 2 bilhões mais ou menos, que o governo federal aportou aqui para o Rio Grande do Sul poder pagar suas contas, manter o seu orçamento em dia. Bom, o ano que vem terá ou não a prorrogação das alíquotas do ICMS. Se não tiver, é menos 3 bilhões nas contas do estado. Então a gente vê o seguinte, ou a gente parte por um caminho de desenvolvimento, seja na infraestrutura, seja respeitando o meio ambiente, seja na inovação, ou a gente acelera o que está, travado no Rio Grande do Sul e que o governo vem tentando destravar. Vamos lá, nós temos privatizações que vão acontecer, por exemplo, da CE. A CE hoje acumula mais de 4 bilhões de dívida com o governo do estado. Se alguém assumir a CE, ele já vai colocar só o ICMS da CE, nós já estamos falando de 1,5 bilhão mais ou menos por ano. Agora, ainda é pouco. Nós precisamos que o Rio Grande do Sul tome um caminho do desenvolvimento. E a mineração, muito já se falou, alguns tentam resolver o problema, outros tentam marcar posição. Eu sou do time que tenta resolver problemas, tem gente que é do time de marcar posição. A mineração no Rio Grande do Sul, se fala, e o Milton fala muito, aqui a mina Guaíba, nós temos aí essa região do Jacuí, nós temos a região do Arroio dos Ratos aqui, Minas do Leão, nós temos Candiota, né? Como é que estão esses projetos de mineração e qual é a perspectiva que nós temos desses investimentos no estado, secretário? Bom, é importante mencionar que o setor de mineração e principalmente a mineração de carvão, ela permite que você faça um planejamento de longo prazo. Então, se nós estamos falando, quando a Alemanha diz que vai fechar as suas usinas de carvão, que ela o fará 100% em 2050, vejamos que em 2050 nós temos aí 30 anos, 30 anos que poderíamos estar utilizando deste insumo e também nós nos planejarmos para que em 2050 deixássemos de utilizar, ou quiçá, o futuro a Deus pertence, não saberemos em que tecnologia se terá, continuar usando, mas poderíamos trazer este planejamento. Agora, do potencial de investimento que temos na área, nós temos aí a própria Ouro Negro, que tem um projeto licenciado na região sul e que sustenta efetivamente a economia da região sul, é muito importante para a região sul, em Candiota. Temos a própria Pampa Sul, que funciona, está em funcionamento. Temos a CGTE, que está vencendo o seu contrato e pode participar de futuros leilões para renovar esse contrato e aí você ter uma continuidade. E o próprio polo carboquímico, que hoje está em complementação de documentos. O Estado do Rio Grande do Sul, a pedido do Ministério Público, em parceria com o Ministério Público, nós vamos construir um estudo chamado de avaliação ambiental estratégica para que a gente demonstre a capacidade e a condição que se permite Aonde é o polo carboquímico? Onde seria? Onde será? Eldorado, né? Eldorado.
Dourado pega aquela região onde tem um veio de carvão, desse mineral, né, muito fortemente. Ele passa por baixo do Rio Jacuí, claro que não se mineraria embaixo do Rio Jacuí, e atravessa o Rio Jacuí. É uma das fontes de riquezas do Estado, está posicionada. Para quanto seria um investimento nesse polo carboquímico? Estima-se, quando foram realizados os estudos, estima-se que os investimentos ali são da ordem de 4 bilhões de dólares. De dólares? 4,4 bilhões de dólares. De dólares. Não, nós estamos falando 20 e poucos bilhões de reais. Só para ter uma ideia do que nós estamos falando. O Rio Grande do Sul arrecada, no ano todo, os impostos do Rio Grande do Sul em torno de 60 bilhões. Nós estamos reais? De reais, 60 bilhões. Esse investimento é 20 e poucos bilhões, ou seja, é 1/3 de tudo que o Rio Grande do Sul arrecada. Quer dizer, isso, sem dúvida nenhuma, é um empurrão na economia. Sim, foi feito um estudo chamado de estudo de base de insumo-produto que verifica que, ao longo da sua existência, ele incrementa no PIB do Rio Grande do Sul somente esta atividade em 1,5%. Incremento no PIB. Então, esta atividade. O ano que vem a Fiergs diz que nós vamos perder aí em torno de 6% do PIB. Quer dizer, só isso já 1/4 do que se perde teria condições de incrementar, né? Com certeza. E a gente sabe que o debate, a discussão, ele é hoje dificultado por tudo isso, essas preocupações que se tem, mas ele não é impossível. E é como o próprio Lara mencionou, nós temos que ser propositivos. Né? Né? E está na hora de parar com essa história, com essa histeria só de Covid, né? Quer dizer, além do problema na saúde, que não se morre de outras coisas, é só de Covid. Tu acordou com febre, tu está com Covid. Tu está com um problema, tu está com Covid. Tudo é Covid. Nós temos que destravar e avançar na economia. E o mundo pós-Covid, né? O que nós estamos discutindo aqui é o mundo pós-Covid. Não, deixa o Covid aí, vamos Quer dizer, o tocar Covid a vida. vai passar, nós vamos vacinar, o Covid vai passar e a economia e os empregos, como é que ficam? Então eu vou chamar aqui para participar dessa conversa conosco o professor Dr. João Felipe Coimbra Leite Costa, professor da URGS, possui graduação em Engenharia de Minas pela URGS, mestrado em Geoestatística, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Earth Science Departamento na Universidade de Queensland, e é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de engenharia de Minas. Não, é o homem qualificado do ponto de vista acadêmico. Professor Leite, o senhor é parente do governador Leite, por acaso, professor? Não, senhor. Então, não que eu saiba. Não, senão os caras iam dizer que era marmelada. Traz um secretário de governo e traz o primo do governador, mas não é parente. Eu queria aproveitar para cumprimentar o professor, o doutor João Felipe Coimbra, que é engenheiro, porque esse programa está no sábado agora, 11 horas da manhã, na tela da Band, e domingo depois do Canal Livre. E ontem, sexta-feira, foi o dia do engenheiro, dia 11 de dezembro, dia do engenheiro. Eu sempre digo, Lara, secretário, professor, telespectadores, nós precisamos resgatar e valorizar a engenharia desse país, senhores deputados e senadores. Não existe nada no mundo se não passar pela engenharia. É verdade. Os equipamentos no campo científico, tecnológico, na saúde. Está aí a Embraer, que é um modelo. Quando dizer assim, mas o brasileiro e tal, não sei o quê. Não. A Embraer é de engenheiros brasileiros e hoje ela é a menina dos olhos na aviação do mundo inteiro. E um dos pontos que se mede também desenvolvimento de um país, entre os dados está o número de engenheiros que o país tem, porque país sem engenheiro não tem obra. Que não são valorizados. Né? Não, é verdade. Bueno, mas e aqui o consumo nós temos de commodities metálicas. Professor, seja bem-vindo, desculpa aí as brincadeiras. Nada. Mas é importante e de saída já lhe perguntar, é possível fazer mineração sem degradar, sem destruir o meio ambiente, professor? Bom, eu sou bastante pragmático a respeito da necessidade ou não da mineração. Eu vou lhe responder essa pergunta, obviamente. Primeira resposta, sim. Todos os problemas que existem no meio ambiente são problemas de engenharia
e existem tecnologias de engenharia para ser resolvido, seja na água, no ar ou no solo. Quando se fala que vai contaminar a água, existe mecanismo de tratamento de efluentes industriais para repor a água nas propriedades hidroquímicas necessárias, tanto para extravasar na natureza como para consumo humano. Então, técnica de engenharia para resolver os problemas existem. Primeiro, então, o problema ambiental não é um problema dos ambientalistas, é um problema dos engenheiros prover as técnicas adequadas para resolvê-los. Então, eu respondi essa primeira parte. Segunda parte é que eu vi o senhor falando há pouco, ou um dos colegas de live ou de debate, não sei como eu me devo dirigir, falando da necessidade de engenharia. Eu diria mais, necessidade de engenharia de Minas. A sociedade moderna não consegue viver sem bens minerais. Desde que o homem começou a caminhar na Terra, desde a idade do gelo, a primeira atividade profissional antes da agricultura foi a mineração. Desde as pontas de sílex para fazer as lanças e o arco e flecha, que foram extraídas de pedreiras, e depois as eras da nossa evolução humana, a era da pedra lascada, da pedra polida, do bronze, etc, etc, etc. As eras da nossa civilização foram sempre alicerçadas em cima da evolução da mineração. Nossa live só existe porque existe mineração. O nosso computador é 100% mineração. Todos os circuitos eletrônicos, a tela de cristal líquido veio de uma mina de areia para produzir o cristal para a tela, os chips e todos os mecanismos eletrônicos aqui dentro da nossa... Estou olhando para o meu computador aqui, vieram de uma atividade de mineração. O cobre para levar a eletricidade aonde os senhores estão veio de uma mineração. A energia elétrica para levar na casa de todas as pessoas do planeta Terra é transmitida através de linhas de transmissão de cobre que vem da mineração. Então, quando eu ouço ou leio não a mineração, como a gente vê, não é no Rio Grande do Sul, se vê essa negação mundialmente, é a negação da sociedade que a gente vive. Se não tivesse mineração, nós não estaríamos aqui agora. Simples assim. Nossa, que impactante, que pragmático e direto ao ponto. É isso aí, professor. A gente quer desmistificar, algumas lendas, né? O problema não é a mineração, o problema é a mineração mal feita. Mineração é a solução. O problema é a mineração mal feita. Agora, o debate não é não, o debate é como. Como? Sim, eu não sei se o professor vai concordar ou não, secretário Lara, mas dentro desse processo todo, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mineração e tal, mas eu vou avançar um pouquinho. Dentro do processo da biodiversidade que tem dentro de uma área riquíssima, que é a Amazônia, nós conhecemos apenas 5%. Pode perguntar para o professor, que eu tenho certeza que ele deve ter dados sobre isso, o que tem de riquezas, de minérios, eu sei porque eu vivi dentro da Amazônia, tá? E que estão sendo explorados por ONGs com laranjas na linha de frente e estrangeiros por trás. Não é de graça que... Sim. Não é de graça que na década de 80, Jacques Cousteau ficou 2 anos e meio com a sua expedição fazendo documentários coisa nenhuma. Ele estava fazendo pesquisa e mapeamento dentro de toda a Amazônia ocidental e dentro de toda a Amazônia para levar. E o resultado está aí. O que o Milton está levantando é o seguinte, que o questionamento na Amazônia, muito mais do que o questionamento ambiental, é a questão da disputa do minério que tem lá embaixo. E é verdade. Nióbio agora é o queridinho aí, né? A gente vê muito o estigmatizado a mineração associada à destruição ambiental. Quando tu vê uma destruição ambiental, provavelmente não é uma mineração no sentido literal da palavra, é uma atividade ilegal de garimpo, que não é mineração. Sim. Isso aí é uma atividade legal. Sim. Sim, que quando não legaliza, aí sim é que acontecem os problemas, né? E tem um detalhe, sabe? Professor Lara e secretário Arthur e telespectadores, eu vivi isso, professor Luiz, eu vivi na Amazônia. Década de 80, professor, fazendo reportagens pela Folha de São Paulo. Dragas acarpetadas, sofisticadas, com ar-condicionado, no Rio Madeira, em Abunã,
prospectando 50 ouro. mil pessoas. Do lado, 50 mil professor, garimpeiros. as balsas nativas com brasileiros que mergulham os mergulhadores e ficam 5, 6 horas lá prospectando ouro. Década de 80. Me lembro Estou falando disso. da década de 80. Sim, na verdade, Fiscalização nenhuma. Sem fiscalização, sem critério. Tapajós e Madeira. Não, e é uma satisfação debater com o professor, trazer esse conhecimento técnico, porque o setor mineral também tem um componente do ponto de vista ambiental. Ele não tem alternativa locacional. Aonde está o minério, você tem que retirar o locacional, minério. o termo que a gente Cabe usa. a nós concatenarmos e cabe à engenharia, como bem mencionou o professor, trazer a solução. Por isso, e não por acaso, que a presidente da FEPAM ela é engenheira, o diretor da secretaria, diretor-geral, é engenheiro, e eu trabalho com mais 2 engenheiros, um no departamento de energia e o departamento de mineração, porque é aí, efetivamente, que sai a solução para uma mineração adequada. Bom, antes de ouvir o professor, também queria te ouvir a respeito em que pé andam os projetos de mineração. Vamos lá, nós falamos uns 3 ou 4 projetos de mineração. Só que aqui o da Mina Guaíba, a questão lá da Ouro Negro, lá na região da Campanha, enfim. Mas antes eu preciso chamar um grande parceiro desse programa, que graças a esse parceiro nós estamos levando esse programa, que é um programa de opinião, de profundidade, né, com especialistas, que é um patrocínio do Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho, que prestem bem atenção, pessoal. Imagina assim, uma ida ao shopping para fazer todas aquelas coisas que a gente sempre faz no shopping, né? Desde roupas, rancho, praça de alimentação. Agora imagina chegar no shopping e poder fazer também os exames laboratoriais, poder fazer também consultas. Sim, é isso mesmo, uma barbada. E é essa praticidade que o Centro Clínico Gaúcho Saúde abriu, né, a clínica, uma nova clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Valig. A Clínica Valig está de portas abertas e chega para oferecer cuidado de qualidade e facilitar a rotina de qualquer um. Lá você encontra atendimento clínico e pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade e os exames, Milton, no já consagrado Laboratório Marques de Almeida. No local mesmo, imagina a facilidade. E a Clínica Valig fica ali no 4º andar do Shopping Bourbon Valig. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite que o Centro Clínico Gaúcho está pertinho. Mandar um abraço ao doutor Santa Helena. Né? Hoje eu estava com o doutor Luquezzi, falamos muito do doutor Santa Helena, parceiro de grandes jornadas do doutor Paulo, também lá da Santa Casa, e que está fazendo um trabalho extraordinário com esse novo hospital que está vindo, o Humaniza, um hospital de investimento de 400 milhões na Ramiro Barcelos, ali próximo da Cristóvão Colombo. 900 empregos serão gerados nesse hospital, né, Milton? Espetáculo. O Hospital Humaniza do Centro Clínico Gaúcho. É isso aí. Desenvolvimento, emprego e renda. É isso que a gente precisa. Secretário, vamos lá e aí eu vou pedir para o professor também dar umas pinceladas, o senhor nos atualizar o estado das artes. Vamos lá, qual é o licenciamento que está mais, digamos assim, na porta para sair? O primeiro e depois na ordem cronológica aí de licenciamento. Perfeito. Nós temos 4 projetos de mineração que são importantes do ponto de vista de investimento. São eles, o polo carboquímico, que a gente mencionou agora. 4 bilhões de 4 dólares. bilhões de dólares. Nossa. Temos também a mineração de fosfato. Que é em Caçapava, na região sul. Na Caçapava do Sul, Lavras do Sul. Em Lavras do Sul, fosfato. Isso. Mas tem o titânio também em Caçapava do Sul. Que é o 4. São José. E tem São José do Rio, São José do Norte. José do Norte. Isso, aí são São esses José do 4. Norte. Então a gente tem a mina de exatamente. fosfato, Vamos já lá. tem licença prévia. Peraí, vamos entender. lá. Eldorado, 4 bilhões de dólares carvão. Isso. Lá em Lavras do Sul. Lavras do Sul. Que o município já tem esse nome, né? Lavras do Sul. Sim, então, o pessoal não quer que
o nome do município, que lavre em lavras. Isso. O pessoal não queria que lavrasse em lavras. E é fosfato que será utilizado na produção de alimentos, na agricultura. Sim, que vai diminuir 40% o O valor insumo. do fertilizante. Com certeza. Aqui este já tem licença prévia. Não, e lavras, gente, só um pouquinho, desculpa, secretário, mas lavras está condenado à pobreza se nós não abrirmos uma outra questão, uma outra alternativa, porque lavras, né, tem a pecuária, tem lá os servidores públicos, a brigada militar, mas não é uma cidade que tem uma outra fonte de renda, uma outra fonte de desenvolvimento. Ou lavras, que o nome vem das lavras que foram feitas na antiguidade, ou lavras vai ficar, né, cada vez mais vendo seus filhos ir embora. Então essa é a alternativa para Lavras. Se depender do deputado Mainardi, do PT e sua turma, Lavras e Caçapava do Sul vai ficar para trás mesmo, porque Não, e nesse ponto aqui, Milton e Lara e professor, é o que eu disse, se a comunidade de Lavras entender que este investimento, que ele é finito, o mineral ele é finito, né, ele tem fim, e ele aproveitar esta janela de investimentos, ele muda a economia da cidade para que, ao fim da mineração, que acabou o mineral, ele passe, então, para ter uma nova economia. Então, esse é o segundo ponto. Vamos lá, desculpa. Retomando. Eldorado, Lavras. Aí temos em Caçapava a mineração de metais, em cobre e outros metais. Mas o pessoal não tinha ido embora. Zinco e cobre. Tinha um projeto para Caçapava. Que estava pronto. O que aconteceu? É $1 bilhão esse projeto de reais. O pessoal foi embora, rapaz. Eu ouvi dizer que o de Caçapava do Sul são 600 milhões. Não foi ainda. O professor está nos dizendo que não foi ainda. Não foi, mas o a Grupo questão Votorantim. Isso. A questão que tem aqui é o seguinte, é uma competição. A empresa ela tem outras minas e ela vai para aquilo que está mais favorável ela avançar e efetivamente fazer o investimento. Ela não desistiu, mas perdemos esse investimento momentaneamente para outro estado. Por quê? Porque começou um debate dizendo que poluiria o rio Camaquã, que chegaria até Bagé, Mas quem apresentou isso? Não, a discussão ambiental se pautou nisso. E aí não escutaram a FEPAM, que é tão respeitada. Milton, tem dois tipos. Tem dois tipos que tu pode te encaixar quando tu vai na vida pública, na política. Outro é aquele que vai para marcar posição, outro é aquele que vai para resolver os problemas. Então, tu pode escolher, só tem dois tipos de líder político. O que marca a posição, faz discurso, mas ele não está a fim de resolver nada, e o que vai lá para tentar resolver, achar o problema na engenharia. Então, isso faz parte, isso é do jogo. Então, essa terceira, momentaneamente, está suspenso o investimento, mas ainda não perdemos os interessados. Ainda não. E o quarto seria aonde? São José do Norte? São José do Norte, a mineração de titânio. Quer dizer, Titânio para a indústria. Veja o seguinte... Pigmentos. Só um detalhe, professor. Pois não. Coincidentemente, são as regiões mais deprimidas economicamente do nosso estado. Lavras, São José do Norte, Caçapava, Eldorado está na região metropolitana, mas não vive como se fosse região metropolitana. Eldorado é diferente de Novo Hamburgo, né? na sua questão. Então, em ordem cronológica, seria mais ou menos essa atualização. Quer dizer, primeiro já está a de Lavras, já está acontecendo. A licença prévia, agora só estamos aguardando a empresa entrar com a licença de instalação. A de Minas aqui, de Eldorado. Essa de Eldorado, como é que está a situação? A de Eldorado, a FEPAM solicitou complementações de documentos e agora a gente vai fazer esse estudo, essa avaliação ambiental estratégica em conjunto numa construção com o Ministério Público para que a gente não tenha problemas. Mas o Ministério Público, quando ele entra com uma ação para trancar, ele vai consultar um engenheiro que conhece mineração como o professor Luiz Carlos? Ou o Ministério Público olhou para mim e disse assim, tu é feio e eu vou te interditar. Aí o Ministério Público não perguntou, mas para um pouquinho, vamos ver um cirurgião plástico aí, por que o Milton tem isso e tal, não sei o quê, para interditar ele. Não, eu estou fazendo essa comparação. O Ministério Público tem o GAT, que é o Grupo de Assessoramento Técnico. Mas não GAT sei tem se engenheiro? Eu não sei. Não, como é que funciona? Eu mais ou menos, eu sei mais ou menos como funciona. O Ministério Público é o seguinte, ele funciona
ou por iniciativa do próprio Ministério Público, ou por representação de algum cidadão, qualquer cidadão. Mas não pode fazer isso. Bom, mas é a lei. Errado. O Ministério Público, se tu vai lá e representa, ele vai investigar. Aí o que ele faz? Ele pede a orientação, eu não sei se ele tem engenheiro, acho que não é o forte do Ministério Público, não é isso. Ele pede a orientação para a FEPAM, ele pede orientação para o IBAMA, ele busca os laudos para depois formar, então, se vai ter algum tipo de denúncia mesmo ou não. É que hoje Então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, nessa área do meio ambiente, tem um promotor que tem bom senso. Porque se tivesse um tranca-rua, que é o Daniel Martini, é um cara mas eu mais ou quero dizer o menos seguinte, preparado. o Daniel Martini, não, é preparado, muito preparado, é dessa área ambiental, mas também o papel do Dr. Fabiano Dalazen é um procurador do Ministério Público com disposição para diálogo, não tem estrelismo no chefe do Ministério Público, isso é muito importante, né? Às vezes tu bota o cara que é chefe do Ministério Público... Eu tenho algumas discordâncias com relação a isso, eu respeito o Dr. Dalazen, mas o Dr. Dalazen, o Ministério Público, tem que ser mais independente do Executivo do que ele vem sendo. Ele vem sendo um braço do Executivo, com interesses do mesmo grupo que domina o Ministério Público de permanecerem no Ministério Público por muito tempo. Tanto é que agora estão apresentando como candidato à presidência a Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, novamente, quem já foi, que eu não tenho nada contra pessoalmente, o Dr. Marcelo Dornelles. Que é um baita nome. Eu também acho. Aliás, o grande articulador político do Ministério tem que oxigenar. Eu só queria fazer aqui um agradecimento especial ao Ministério Público, à gestão do Ministério Público, que nos abre as portas para um diálogo, para construir o diálogo. Que tem que a ação isso, civil né? pública ela pode existir, isso faz parte, é a responsabilidade do Ministério Público, mas pelo menos a gente tem diálogo. Sim. Já com o Ministério Público Federal, apenas um procurador federal que eu consegui ter diálogo. Os demais, a gente tem uma dificuldade. Deixa eu voltar ao professor, que nós acabamos nos entusiasmando tanto aqui com esse assunto e o professor meio que foi falar, a gente segurou. Professor, dessas 4 que o senhor conhece muito bem, desses 4 polos aí que foram falados aqui pelo nosso secretário, qual a sua impressão de cada um ou daqueles que o senhor tem mais contato, qual a sua impressão do ponto de vista acadêmico, professor? Bom, em primeiro lugar, então vamos para um que tem mais charme. O Rio Grande do Sul é um estado agrícola. Por ser um estado agrícola, consome fertilizantes para manter o seu arroz e a sua soja e todos os outros bens agrícolas, commodities agrícolas. Da onde vem o adubo? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O fósforo vem da futura mina de fosfato, que vai beneficiar a rocha fosfática, concentrar e produzir o fertilizante. Então, não existe agricultura moderna sem mineração. No caso, o Rio Grande do Sul importa todo o fertilizante para fazer adubo do exterior e do centro do Brasil. Então, certamente, os insumos agrícolas do Rio Grande do Sul são mais caros do que deveriam ser se nós tivéssemos aqui atividade minerária. Ponto. Bom, rocha calcária, que é um corretivo de solo, o Rio Grande do Sul tem abundância e fornece para os seus consumidores no meio agronômico. Tranquilo, primeiro. Segundo, o senhor falou, doutor Lara, de São José do Norte. As minas de carvão aqui de Eldorado, titânio em São José do Norte e o carvão vou lá, chegar. a própria Vou chegar. Eu primeiro comecei pela mais charmosa, porque Sim. o Rio Grande do Sul é um estado agrícola. Falei da mina que vai fornecer insumos para as lavouras, que é o fosfato. Carvão, a demanda por energia é inquestionável, tá certo? Eu peguei um pouco o debate acontecendo. O mundo, 35% da matriz energética do mundo é a combustão de carvão. Então, por bem ou por mal, eu não estou defendendo o carvão, nem atacando o carvão, eu estou reportando um fato. O mundo queima carvão no 3º milênio. Vai continuar queimando carvão para gerar energia elétrica pelo menos por 30 anos ou mais. Tá certo? Então, quando dizem que a Europa não consome carvão para gerar energia elétrica, é uma falácia. Eu posso dizer que é uma mentira, porque a Polônia, a Grécia, a sua matriz energética é alicerçada em carvão. Bom, vamos para a Alemanha. Continua consumindo o brown coal, que é o carvão, que é o lignito marrom. Tem minas enormes, termoelétricas enormes, ainda nesse exato momento, queimando carvão. Então, além de tudo, toda a energia renovável, seja eólica ou solar, precisa de backup
de uma energia não renovável, térmica, para ser bem direto, seja ela gás, óleo ou carvão. Então, não existe ainda energia eólica e energia solar sem um backup de térmica. Significa que nós precisamos, infelizmente ou felizmente, como queiro, minas de carvão. Tá? Então, não é uma questão passional se eu gosto ou não. Eu preciso, tá certo? Então, eu acabei de responder sobre o carvão. Okay. Agora vamos para o titânio. Pois não? Não é isso, professor. Eu estou achando muito interessante. Perfeito, o senhor está muito claro o seu raciocínio. Titânio. Só antes do titânio, a questão do carvão aqui em Eldorado. Bom, até que ponto, né, é mito ou verdade? O que é o mito ou verdade? O pessoal diz o seguinte, não, vamos fazer a mineração de carvão em Eldorado e isso vai poluir as águas da região. Pode uma barragem se romper, me parece até que nem barragem, nós tínhamos nessa questão. Não há barragem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso aí. Sim, mas quem joga isso na mídia... Como é que vai poluir? Mas quem joga isso na mídia é a Maria do Rosário, é o Mainardi, é o Paulo Pimenta, é essa gente que joga na mídia isso. E a mídia gente pode falar o que quiser sobre uma coisa sem nenhum fundamento. Tem muita gente falando a gente isso. Pode e eu acho debater. Que era bom nós esclarecermos. Como é que é isso aí, professor? Bom, eu não vou entrar nas intricácias do projeto específico que o senhor se referiu, porque ele está devidamente documentado com todas as soluções de engenharia necessárias para a água, para o ar e para o solo. Então, certo. A discussão, quando alguém diz que vai contaminar a água, eu vou perguntar baseado em que o senhor afirma isso? Porque aqui tem um projeto de tratamento de efluentes que praticamente gera muito pouco efluente, que vai para uma bacia de captação e lá precipita sólidos, corrige pH para botar dentro das propriedades hidroquímicas. Está no projeto. E aí o cara diz assim, mas se eles não executarem o projeto, bom, então eles vão presos por crime ambiental. Agora está questionando se não vão botar em prática aquilo que projetaram. Aí é outra coisa. Sim, aí bom, aí não vale. É isso aí. Aí é uma questão de engenharia. Não é engenharia, é uma coisa criminosa. Eu digo que tem uma solução, vou implementar, peço a licença de implantação para o órgão de governo, o órgão de governo dá a licença de implantação, porque está alicerçada numa solução digna e correta de engenharia, e aí eu não executo essa solução. Não, mas aí é o seguinte, olha, se tem uma coisa que dá cadeia é crime ambiental. Exatamente. Os caras dizendo uma bobagem. Então, não pode questionar que a coisa não vai funcionar se está dita que vai... a partir de uma contravenção, a partir de um crime. Crime ambiental, né, professor Lara? Da prisão, né? Que teria que dar prisão nesse país é político mentindo e enganando o povo. Isso aí tinha que ser cadeia. Mas aí não vai caber. Cadeia. Aí tem pouca cadeia, porque tem uns quantos... Vai ter pouca cadeia. Tem uns quantos que nem vermelho ficam, Milton. E, infelizmente, essa é a realidade. Mas, gente... Bom, então, em relação ao carvão, só para eu concluir o raciocínio, eu acredito que existe solução técnica para todos os problemas que, porventura, foram listados e que venham a ser listados. Eu vou botar só uma reflexão antes de ir para o titânio. Se o ser humano tem tecnologia de engenharia para mandar uma sonda espacial do Cabo Canaveral e ela tirar foto de Júpiter, Saturno e qualquer planeta do Sistema Solar, por acaso nós não temos tecnologia para resolver os problemas de precipitação de sólido na água de uma futura mina? Pelo amor do Santo Cristo. Pronto. Nossa Senhora, não, professor trazendo luzes, professor. Parece que estamos saindo do obscurantismo para o iluminismo aqui. Isso aí é que é... Professor, eu vou pedir só que o senhor segure. E o fosfato, ele não vai? Nós vamos falar Já falei do fosfato, da questão do titânio do São José do Norte. Para que serve, o que isso pode agregar e depois do cobre também. Mas antes eu preciso chamar um outro grande parceiro desse programa. Não, esse é meu. Esse é meu parceiro, não é teu parceiro, não. É verdade, é verdade. Esse é meu parceiro. Eu estou brincando aqui para descontrair um pouquinho. É o nosso grande antiguidade é posto, né, cara? Antiguidade é posto, então... Nosso grande parceiro, né? Verdade. Professor, final de semana, professor, eu vou todos os dias. Eu sei que, de repente, o senhor gosta da gastronomia, sua esposa, sua família. Zafari e Bourbon. É aquele atendimento maravilhoso, aqueles produtos com qualidade. E ali, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem.
O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Já que nós estamos falando em mineração, em tecnologia, né, tudo passa pela mineração. Você sabe que às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas nosso dia a dia é feito de coisas de mineração. Como é que nós vamos negar a mineração? Não, nós temos que cuidar do meio ambiente sem abrir mão do desenvolvimento. E já que nós estamos falando em desenvolvimento, também em tecnologia, vamos chamar um parceiro desse programa, que a semana passada estava de aniversário, hoje um pouco mais velho, Carlo Giegel e o seu Minuto de Tecnologia. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlo Giegel e o assunto de hoje é tecnologia assistiva. Você já ouviu falar? Ela é um termo ainda novo, utilizado para identificar os recursos e serviços que contribuem para melhorar a vida de pessoas com deficiência e suas habilidades funcionais. E quando se fala na categoria de produtos assistivos, estão inclusos dispositivos, softwares, equipamentos e instrumentos produzidos para garantir a qualidade de vida e independência individual ao deficiente. E a inteligência artificial, um assunto que abordamos num programa anterior, assim como o design de inclusão, vem se tornando parte importante desse processo. Um aplicativo desenvolvido por uma grande empresa de tecnologia internacional está utilizando a inteligência artificial para narrar como é o mundo ao redor dos deficientes visuais, por exemplo. Com a tecnologia assistiva auxiliando cada vez mais deficientes, pesquisas apontam que até o ano de 2023, o número de pessoas com deficiência empregadas triplicará, justamente devido ao uso da inteligência artificial. Uma grande notícia para que todos tenham seu espaço. Esperamos que tenham gostado do programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo! É a tecnologia melhorando a vida das pessoas. Agora, para isso, realmente tem que aprofundar, tem que dialogar, né? Tem que buscar soluções. Então, secretário, eu volto lá no nosso professor, que está aqui conectado junto conosco, para a questão do titânio, retomando a questão do titânio em São José do Norte. Professor, por que é importante a mineração de titânio para o Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, a rigidez locacional. As jazidas de titânio, são de ilmenita e rutilo, elas ocorrem num cinturão em todos os continentes. Aqui no sul do Brasil, no caso entre Mostardas e Rio Grande, na África do Sul, na costa leste, na África do Sul, na mesma posição, em Richards Bay, tem as minas iguais. Na Austrália, o senhor me citou como oriundo do doutorado lá em Queensland, na frente da cidade de Queensland, tem uma ilha que se minerava titânio. Então, na mesmo cordão entre o paralelo 25, 28, no mundo, tá certo? No hemisfério sul, tem minas equivalentes de titânio. Tá? Para que é usado o titânio? Titânio é um insumo de todos os pigmentos, todas as tintas que o senhor vê, pinta as paredes. Não é só por questão ornamental, mas a tinta é também para proteger pontes e outras obras de arte contra os agentes intempéricos. Então, a tinta precisa do óxido de titânio. Essa mina, então, essa jazida, porque nunca se transformou em mina, é conhecida ali em São José do Norte, pelo menos no final dos anos 70, início dos anos 80. Vários grandes empreendedores já tentaram se estabelecer ali e, por uma razão ou outra, talvez seja forte nas minhas palavras, foram enxotados do Estado e não conseguiram empreender. Tá? Não, mas grandes corporações. Não, professor, foi isso que aconteceu mesmo. Aliás, nós temos uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, que graças a Deus estamos quebrando, ou tentando quebrar, que é hostilizar a iniciativa privada, é hostilizar quem vem investir no Estado. Sem dúvida. Muitos do Estado já foram embora e outros que vieram de fora não querem mais nem pensar no Rio Grande do Sul. Nós estamos tentando criar um outro clima aqui no Estado, mais amigável, mais acolhedor para quem quer investir no nosso Estado.
Porque os engenheiros que quiseram fazer carreira na minha profissão pegaram o Salgado Filho, como eu, a qualquer coisa além do Rio Grande do Sul, seja no centro do país, na América do Sul, na África, na Oceania. O planeta está interessado nos trabalhos da gente, o Rio Grande do Sul não, historicamente. Sim. Doutor João, vamos voltar a... Pois não? eu quero lhe cumprimentar pelo seguinte, eu tenho 3 filhos que se formaram no Canadá, o mais novo em engenharia elétrica, eles não querem mais voltar para o Brasil, mas eu quero ressaltar o seguinte, sabe, Lara e secretário, quem foi aluno do doutor João, se não decolou, é porque é muito incompetente, porque ele é muito didático, ele é muito bom e ele tem conteúdo. Obrigado. Um espetáculo. Obrigado. Não, pragmático, né? Pragmático. Bom, Voltamos então, São José ao do titânio Norte, de São José do Norte. Tem um projeto de mina para minerar a duna, areia de praia, tá certo? Com um sistema de balsa que vai minerando os leitos são camadas de ilmenita e rutilo e vão recompondo a topografia concomitantemente. Eu vi minas dessas na Austrália, na cidade onde eu vivia, numa reserva ambiental, numa ilha na frente de Brisbane, e que era, vamos dizer assim, a menina dos olhos por fazer uma coisa, entre aspas, tão agressiva e tão bem feita a ponto de recompor topográfica, paisagística e agronomicamente o lugar. Então, quando eu digo que dá para fazer bem, não é porque eu acho que dá para fazer bem, é porque eu já vi ser feito bem, já pratiquei boas técnicas de engenharia, como também já vi N mais K acidentes pelo mundo afora. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As soluções de engenharia para fazer bem feito existem. A exigência para elas pôr em prática somos nós. Nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, exigimos as boas práticas. Então, o projeto de ilmenita, ou de titânio, como o senhor está falando, ele seria merecedor também, porque tem um tremendo impacto econômico. Existe uma planta para concentrar titânio em São José do Norte, que ia alavancar brutalmente a indústria local. Professor. Acho que o IDH de Caçapava do Sul, o IDH de São José do Norte, o IDH de Lavras do Sul, são comparáveis ao sertão do Brasil, lá para o norte. Tá certo? O índice de desenvolvimento humano são dos piores da região sul do país. Nada é tão ruim quanto esse cinturão de pobreza em certos enclaves do Estado. E a mineração mudaria essa fotografia sem sombra de dúvida. Esses três projetos, professor, São José do Norte, Caçapava do Sul e Lavras do Sul, sabe quantos empregos eles geram assim de arrancada? 60 mil empregos. 60 mil empregos. Lavras do Sul, Caçapava e São José do Norte. Diretos e indiretos. Eu só preciso fazer uma menção, Lara, professor e Milton. As pessoas confundem. O órgão ambiental, ele não tem interesses ou posições. Ele avalia a técnica. Se tecnicamente é viável, ele dará um parecer favorável. Hoje, né? Porque antes tinha ideologia no meio. Se tecnicamente não é viável, ele indeferirá este projeto. Então é importante que as pessoas tenham presente. Nada será feito de forma assodada, sempre discutido amplamente com transparência. Eu quero dar até um depoimento assim, ó. Não é que antigamente o órgão ambiental inventava alguma coisa para... não vou dar licença. Não. O que acontecia, como o pessoal tinha muita questão ideológica no meio, pegava o projeto e sentava em cima. Era esse o problema. O que o secretário Arthur está fazendo agora, eu tenho acompanhado o trabalho dele, é o seguinte, ó, ele não diz para aprovar ou reprovar, ele nem pode dizer. O que ele diz é para tocar o projeto, agiliza, faz andar, diz sim ou diz não, mas faz andar. E antigamente era o seguinte, ó, estava tudo certo, a coisa vai poder acontecer, mas isso aqui não está na nossa ideologia, pega o projeto e senta em cima do projeto, e aquilo ficava mofando 10 anos. 10 anos tinha projeto. Mas isso não é muito diferente hoje, porque se eu sou um procurador do Ministério Público Federal e eu olhei para o projeto X e não gostei, eu tranco ele por 5, 10 anos, prejuízo enorme. Sabe o que acontece depois comigo? Nada, absolutamente nada. Não, e não são poucos projetos que são indeferidos. É importante que se diga à população entender, não é entrei com um projeto e está aprovado. Em absoluto, ele é estudado e não são poucos que são indeferidos.
Nós temos projetos que são indefinidos, porque não dá. Bom, já que nós estamos falando então de emprego, de renda, de carreiras, nós vamos chamar aqui uma especialista em gestão de carreiras. Nossa parceira já de os últimos programas, a Lígia Neri. Olha só as dicas que a Lígia Neri tem para as carreiras hoje e amanhã, principalmente pós-pandemia. Olá, aqui é Lígia Neri, em mais um Falando de Carreira. Eu gostaria hoje de me dirigir especialmente àqueles profissionais que estão numa busca de emprego ou de melhoria profissional, né? Tentando de alguma forma trabalhar sua visibilidade no mercado. Você sabia que além do currículo, que nós vamos falar também numa outra edição, as empresas hoje buscam muito conhecer você através das suas redes sociais. Então, o que é importante? Você está sendo coerente com aquilo que você está buscando? Você tem cuidado das suas redes sociais, não postando coisas que comprometam a sua imagem? Fica a dica. Fica a dica da Lígia Neri. Secretário, por alto, quanto representa, mais ou menos em números, os investimentos desses projetos que hoje tramitam aí na Secretaria? Bom, nesses 4 que a gente mencionou, ele ultrapassaria a casa aí dos 30 bilhões de reais em investimento. Fora que na mineração nós temos outros investimentos, que é a mineração de areia, que é muito presente aqui no estado do Rio Grande do Sul, e que é o único estado, correto, que faz a fiscalização das balsas com GPS. Isso é case para o Brasil. Sim. Né? Agora a gente está trabalhando para expandir para que tenhamos em abundância. Então, assim, nós estamos falando só nesses 4 projetos, valores superiores aí a 30 bilhões de reais. Sim, essa questão de areia é o seguinte, a princípio eram poucos que faziam aqui, a Secretaria hoje está abrindo inclusive para concorrência, para que não haja um monopólio. Aí a gente via o seguinte, não conseguia liberar uma empresa que queria fazer as coisas, demorava 10 anos para conseguir uma liberação para areia, e muitas vezes o pequeno, aquele, ia ali com a carrocinha, com o caminhãozinho, ia tirando a areia do leito do rio, e esse é quase infiscalizável, né? Mas nós queremos que seja dentro da lei, dentro da sustentabilidade do meio ambiente, mas que nós tenhamos alternativas de desenvolvimento para o nosso estado, porque o ano que vem não vai ter Covid, mas a pandemia será econômica se nós não tivermos essas outras portas abertas. Secretário, mais uma questão, a questão da CE. Em que pé está a questão da CE? Vai sair leilão, não vai sair leilão? Como é que fica a questão da Fundação CE, que são os aposentados da CE? Tem uma dívida da CE com o governo vai ter que assumir parte dessa dívida para poder privatizar. Eu gostaria que nesse final do programa o senhor nos desse o estado das artes a respeito da CE. Bom, a CE foi concluída a modelagem pelo BNDES e foi identificado que o Estado precisa efetivamente atender algumas exigências mínimas para que tenha um interessado pela companhia. O privado não vai comprar somente passivos. Sim. Então foi feito todo um trabalho através do BNDES, que tem expertise nesse momento. O edital foi lançado no dia 8 agora e a abertura dos envelopes está previsto para o dia 3 de fevereiro. Opa. Acreditamos sim que terá uma boa disputa, exemplo que aconteceu no Goiás, e a gente acredita aí que a gente possa virar a página melhorando os serviços prestados, voltando a companhia a arrecadar ICMS mensalmente, que hoje não consegue adimplir por dificuldades estruturais, e a gente aí tem uma condição melhor. Bom, dia 3 de fevereiro nós teremos lá então a abertura dos envelopes, os interessados. Só que os interessados são interessados na CE, mas assim, não são muito interessados, obviamente, na dívida da CE. A CE tem uma dívida de quase 4 bilhões com o governo do estado. E a CE tem uma fundação CE que pertence aos aposentados. Como é que fica essa questão da dívida da CE? E além disso, a CE tem uma usina que é um verdadeiro escândalo, que é a usina das ações trabalhistas. Sim, É uma usina fantástica.
né, que o contribuinte gaúcho está pagando. Eu até nem sei se hoje ainda continua tantas ações, mas houve, assim... Diminuiu drasticamente e com a reforma trabalhista também mais ainda. Sim. Mas sim, sangrou a companhia por muito tempo e levou a situações insustentáveis pelo que a gente vê agora. Mas o que acontece? O equacionamento desses passivos, ele se dará... A dívida. 4 bilhões de ICMS. Parte disso, 2,8 bi, será dado em pagamento, dação em pagamento, aumentará o capital social, o Estado receberá em ações, né, para que você tire parte desse passivo. 1,6 continua na companhia, que será parcelado pelo novo comprador. Dívida com Fundação CE... mas então, só um pouquinho. Então não é um perdão de dívida, como o pessoal está falando, porque então chegou para mim, não, agora vai perdoar. Não, isso será em dação em pagamento e serão ações que o governo terá? Dação em pagamento, o Estado terá ações aumentadas, o capital social na empresa. Ok. Então, assim, é que o discurso fácil vai pelo perdão. E não é perdão. Não, por isso a importância desse programa, porque até então o que estava sendo vendido, uma parte da mídia está vendendo isso, né? Bom, a questão da Fundação CE, que são os aposentados da CE. Lançado em balanço, passivo na ordem de R$1 bilhão aproximadamente. Passivo que o governo deve para a Fundação? Que a companhia deve para a Fundação e que continuará na companhia. É importante que a gente mencione isso. Ele continuará na companhia, o Estado não assumirá. O esforço que o Estado fez foi efetivamente com o ICMS, que ele está aumentando seu capital e sua participação na empresa por ações. Então, essa despesa com a Fundação continua na companhia. Então, quem adquirir pode fazer o endereçamento. O que foi endereçado agora foi a retirada de patrocínio, quer dizer, a quebra do vínculo entre a companhia e a Fundação CE por tudo o que aconteceu na história. Só que é o seguinte, né? Eu sou iniciativa privada, eu comprei. Eu vou chegar lá em determinado momento, a Fundação... Por que eu vou ficar bancando a Fundação? Por isso... A Fundação pode se transformar num caso do Fundo Aeros, da Varig. Por isso que nós buscamos uma negociação administrativa com a Fundação e não obtivemos êxito nessa negociação administrativa, porque o melhor para todos é que conseguimos bem, e vamos trabalhar para isso, bem vender a CE Distribuidora. Não conseguimos... Mas quem compra a CE fica responsável pela dívida com a Fundação? Isso está na valuation da empresa, sim, e aí ele vai fazer os endereçamentos necessários. Não, o Fundo Aeros da Varig é o seguinte... Sim, mas vai ficar até quando? Quebrou a companhia e ninguém assumiu. Nenhum aposentado é prejudicado, Milton. Ele tem uma reserva, a Fundação tem um patrimônio superior a 8 bilhões de reais. Segura. Com certeza. Quer dizer, não vai ter problema para os aposentados. Os aposentados não terão problema, não terão prejuízo. Bom, isso para mim, hoje eu já ganhei o dia, porque é uma informação muito importante e nós já estamos encaminhando para o final desse programa. O Fundo Aeros foi uma sacanagem do José Dirceu com a Dilma, claro, com a Latam no meio, com a Gol. Para vender o pessoal da Gol. Porque a dívida da Varig era com combustível e impostos. Agora, olha o dinheiro que eles colocaram no Porto de Mariel, em Cuba, que a Varig estaria voando hoje. Zé Dirceu terminou com a Varig para poder lotear e para outras empresas aí. Professor, considerações finais, que nós estamos chegando no final do nosso programa. Quero agradecer muito a sua presença e a sua participação muito objetiva, professor. E lhe convidar para o Repórter Bandeirantes, programa que eu apresento na Rádio Bandeirantes, porque ali nós vamos ter bastante tempo. Campeão de audiência, o Milton é campeão de audiência. Vamos buscar o senhor aí, professor. Você acostumou mal, os programas dele que ele faz é campeão de audiência nos horários dele. Professor... Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para conversar sobre esse assunto. As minhas colocações sobre a atividade de mineração não são passionais, são objetivas. Eu vejo o mundo sob a ótica cartesiana de engenharia, precisa ou não precisa, 0 ou 1, tá certo? Para vivermos na sociedade que a gente vive, com os bens que a gente consome, alimentando 7 bilhões de pessoas, é impossível prescindir da mineração. Então, existe um lema da Sociedade Norte-Americana de Mineração, a Society of Mining Engineers, que diz o seguinte: if you can't mine, you need to grow. Se você não pode minerar, você tem que plantar. Só existe 2 fontes de matéria-prima no planeta: a mineração ou a agricultura. Então, negar a mineração é negar a vida que nós temos. Eu acho que isso a gente devia refletir antes de dizer não a uma coisa que você usa 100% todos os 365 dias da sua vida. Muito obrigado, professor. Pois não. Um bom
final de ano para o senhor e para a família. Secretário Arthur, Recíproco. mais uma vez, muito obrigado. Um bom Natal, uma boa entrada de ano. Vai ser um ano novo aí já com a família aumentando. Muita saúde para a herdeira que vem aí pela frente. Que Deus abençoe. Valentina. Valentina. Me permita 30 segundos. Pois E o não. menino? O menino é o Davi, mas Davi. me permita 30 segundos, é importante que nós tenhamos conhecimento. A matriz de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul é 80% renovável. E o que a gente diz? Que a cada passo fóssil, a gente dá 10 renováveis. Nós tivemos no ano passado um consumo de energia no Rio Grande do Sul, 92% de origem renovável. Mas quando nós precisamos de energia, como está acontecendo agora, aí são as térmicas que entram em funcionamento e sustentam a economia. Que é o que mantém. Então, meus amigos, esse programa é um patrocínio Centro Clínico Gaúcho, agora com a clínica Valig, ali no Bourbon Valig. Vai lá, faz uma compra, né, praça de alimentação, vai no mercado, compra uma roupa e já aproveita para fazer os exames, porque ali também tem o Marques de Almeida, tem consultas de média complexidade, de baixa complexidade. Tudo já faz ali, já dá uma geral no visual e também na saúde. Um grande abraço, agradeço a toda a nossa audiência, aqui a nossa plateia virtual, que hoje nós não conseguimos aqui, estão né, meu? todos aí, a Viviane, a Ana, olha aí, a Gessi, a Anitta Gomes, Vanessa, o Yuri, Luiz, a Ana Carolina, Camila. Muito obrigado aí. Gente, muito obrigado, Zafari, Bourbon e Milton. Chegamos ao final de mais um programa. Chegamos ao final de mais um programa Live News. Quando falo em mineração, eu gosto muito gosto muito da literatura, sabe? E Candiota, eu conheci Candiota, de 360 megawatts, a usina de Candiota, que a primeira fase, eu não sei como é que está agora. E eu lembro, sabe, o secretário Lara, professor e telespectadores, que não ocorreu uma tragédia ali por pouco com a queda de um precipitador termostático. Precipitador é aquele que fica com as cinzas, né? E ele caiu e ele despencou e os trabalhadores estavam embaixo, só que naquele horário eles estavam na hora do almoço. Teria uma tragédia, e isso não faz muito tempo, né? Foi na bela administração de Sereno Chese que eles conseguiram detonar com a CGTE, né? CGTE, que era uma empresa de primeira linha. Que infelizmente detonaram com a CGTE. Milton, nós estamos chegando ao final de mais um programa Live News, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco, aqui na sua TV Bandeirantes, porque nós, no próximo final de semana, estaremos com mais novidades. Até lá! O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.